Ampola de Crocker, descoberta por William Crocker e muito usada por Thomson, que evoluiu a ciência através desse experimento. O experimento de Thomson foi o seguinte: ele usou uma ampola de vidro, colocou gases, qualquer gás dentro da ampola e jogava alguma partícula, jogava algum raio. Por exemplo, ele jogou um raio e daí o que aconteceu? Ele saía de um polo da partícula, da ampola, e ia até outro lado da ampola. Após isso, ele pegou e começou a estudar o magnetismo e resolveu colocar um polo positivo embaixo da ampola e um em cima da ampola. Com isso, ao jogar esses raios que passavam pelas partículas que estavam no gás, ao colocar o polo positivo embaixo, esse raio foi desviado para baixo da ampola. Aí, Thomson descobriu que esses raios eles eram atraídos pelo polo positivo, indagando assim que eram subpartículas carregadas eletricamente negativas. Assim, foi o experimento de ampola de Crocker que Thomson usou. Além disso, Thomson descobriu que essas partículas se comportam como massa, elas têm massa, que muitos anos depois vai ser contestado, dito que elas também são ondas. Mas, na época, Thomson, que acreditava isso, ele colocou um pedaço de alguma coisa, dizem que foi algo com o sinal da cruz, dentro da ampola, e ao transmitir esses raios, acabou formando uma sombra, descobrindo assim que a partícula tem massa. Em 1913, Niels Bohr publicou um trabalho no qual complementava o modelo atômico de Rutherford. Bohr começou atacando a principal fragilidade do modelo planetário de seu mestre, a instabilidade dos elétrons. Bohr iniciou seus experimentos ao perceber que um gás emitia luz ao uma corrente elétrica passar nele. Isso pode ser explicado pois os elétrons e os átomos absorvem energia elétrica e depois liberam em forma de luz. Então ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons. E esse nível de energia é quantizado e dividido em 7 camadas, que é a K, L, M, N, O, P e Q, que constituem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima camada de níveis de energia. Com essas conclusões, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford e chegou ao modelo do átomo como sistema planetário. Bohr também concluiu que a única maneira de um elétron não se grudar ao núcleo é se, de alguma forma, ele parecesse perder energia. Afinal, a energia é associada a uma distância do elétron ao núcleo. E que se de algum motivo elétrons pudessem ter uma energia específica, também só poderia ter raios e órbitas específicas. E assim, ele lança o conceito de órbitas quantizadas de cada elétron. Como já vimos, a estabilidade de um átomo é estritamente ligado ao número de prótons no núcleo e o número de elétrons que o orbita. A razão pela qual os elétrons não se chocam com o núcleo é a força centrífuga ou força externa criada por seu movimento orbital. Na estabilidade, esta força centrífuga é exatamente igual à força de atração do núcleo. A força centrífuga diminui quando o elétron gira mais lentamente. Por isso, um elétron numa órbita maior gira mais lentamente que um elétron numa órbita próxima do núcleo. Isso ocorre pois a força centrífuga necessária para anular a atração do núcleo é menor. Os elétrons são atraídos pelo núcleo, porém o colapso do átomo não ocorre, caso contrário não existiríamos. O que impede o elétron de colir com o núcleo é o princípio das transições quantizadas de energia. Segundo esse princípio, apenas transições eletrônicas que envolvam determinada quantidade de energia são permitidas. Essa quantidade de energia é múltipla de uma unidade de energia denominada quantum. Transições que envolvem quantidades diferentes do que os valores quantizados não ocorrem. Como a energia de um elétron está relacionada à sua distância ao núcleo, o elétron poderá deslocar-se até o núcleo somente se a energia relacionada a essa transição for igual a um valor quantizado. Caso contrário, a transição não ocorrerá. Essa ideia foi proposta pelo físico Niels Bohr e originou um modelo atômico denominado modelo de camadas eletrônicas.
falhas de Bohr foram: ele acreditava que as órbitas eram circulares, mas na verdade eram elípticas, segundo Summerfield. Além de defender que os elétrons eram apenas partículas, sendo que para Schrödinger elas se comportavam como onda e partícula. Um exemplo de onde o modelo de Bohr falha é no átomo de hidrogênio. O modelo de Bohr diz que os elétrons de um átomo possuem níveis de energia definidos, ou seja, fixos. Já o princípio da incerteza de Heisenberg afirma que não é possível medir ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um elétron, pois ao tentarmos medir a sua velocidade, se perderá a sua posição. Sendo assim, não se pode dizer que há uma contrariedade entre o modelo de Bohr e o princípio de Heisenberg, apenas um complemento de Heisenberg em Bohr.